E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Matheus, do Estratégia de Concurso, do TRT23, do mod do TFCC. E eu tava gravando outras coisas aqui e tudo mais e tal, por isso o cenário hoje não vai ser daquele bonitinho como eu sempre gravo, com os quadrozinhos atrás e tal. Vai ser esse mesmo aqui, cara limpa, do jeito que eu tô, aqui meio descabelado, meio enfim. Mas o certo é que eu quero passar uma mensagem pra vocês, porque eu andei vendo alguns posts aí, algumas coisas que me fizeram pensar um pouco sobre isso. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre como as pessoas deveriam entender a caminhada rumo aos concursos públicos. E uma ideia central daquele vídeo era que a gente precisava aprender a descansar e não a desistir. Que a gente não era um robô, a gente não era uma máquina, a gente não é alguma coisa que a gente simplesmente aperta um botão e vai, enfim, vive, e estuda, e não. E sobretudo a ideia central daquele vídeo era entender que você não pode deixar para viver depois que você terminar, depois que você passar no seu concurso ou depois que você atingir determinado objetivo na sua vida. Porque a vida, ela é também estudar para concurso e ela é também, enfim, outras coisas. E tudo isso tá conjugado. A gente tem que entender que se a gente for deixar para viver depois das 5 da tarde, quando a gente sai da biblioteca ou quando a gente quando a gente termina a nossa sessão de estudos, a gente vai sofrer demais e talvez a gente não consiga chegar ao nosso objetivo, porque a gente vai desistir antes. E essa era a ideia central. E em algum momento eu falei que a gente precisava aprender a descansar e não a desistir. E falei sobre razoabilidade, sobre que a gente tinha que entender que a gente tinha limite, que a gente não era máquina, não era robô e tudo mais e tal. E eu não me arrependo de nada que eu falei naquele vídeo. Eu sinceramente acho que a mensagem foi passada e eu acho que eu me expressei da melhor forma como eu poderia me expressar. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a mensagem que está ali naquele vídeo. A gente tem que interpretar tudo aquilo com muita sabedoria. Existe um conceito por trás de toda teoria ou de toda prática no mundo que funciona mais ou menos assim. É um conceito como se fosse uma mola. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui bem para vocês. Vamos supor que as pessoas estejam fazendo alguma coisa X, assim, sei lá, vou dar um exemplo da política, que enfim, não entendo esse vídeo com política e tudo mais e tal, mas é só um exemplo. O mundo, ele vive mais ou menos assim, uma onda de progressismo gigantesca e tudo mais e tal, várias ideias progressistas e tal, aí as pessoas, o progressismo passa do ponto e embora, enfim, cada um tenha as suas opiniões, suas ideias, e aí as pessoas vão e trazem lá pro outro lado, elas querem trazer pro meio, quer dizer, peraí, passou do ponto isso daí. Aí é o conceito da mola, quer dizer, a pessoa, ela pra trazer o negócio pro meio, ela puxa pra uma onda de conservadorismo gigantesca, que leva lá pro outro lado. E aí vem essa onda de conservadorismo gigantesca, passa um tempo e aí, de novo, vem o efeito da mola e traz lá pro outro lado pra um progressismo exacerbado também e tudo mais e tal. E o certo é que a gente vai puxando para um lado e para o outro para tentar fixar a mola no meio, mas ela nunca fixa no meio, ela sempre vai para um lado ou para o outro. E por que eu tô falando isso tudo? Porque a vida é assim, a história tá aí para mostrar isso. São ondas de conservadorismo, de progressismo e tudo mais e tal. Por que eu tô falando isso? Porque nos concursos acontece mais ou menos da mesma forma. O que acontece? Quando alguém chega e diz assim, no começo, quando começaram aquela onda de Instagram de concurso e de as pessoas compartilharem a rotina, de outras pessoas começarem a observar e a julgar a rotina das pessoas, muitas vezes a gente via pessoas que faziam uma rotina que ninguém acreditava que era uma rotina de verdade, que ninguém acreditava que era uma rotina que poderia ser alcançada. E aí as pessoas começavam a tentar colocar aquilo em prática e não conseguiam. E aí começavam a, tipo assim, cara, é impossível fazer uma rotina dessa e tudo mais e tal. E as pessoas estavam exagerando demais, tentando colocar aquela rotina perfeita em prática e não estavam conseguindo colocar, e aí vem a frustração, vem tudo mais e tal. E é assim, é nessa ideia que vem aquele meu vídeo de dizer, cara, você tem um limite, você tem que entender esse limite. Mas ao mesmo tempo, começou a surgir uma onda do tipo assim, cara, então beleza, você estuda quanto der, estuda como der, tá tudo bem se você não quiser estudar hoje, se você não quiser estudar amanhã, tá tudo bem. Pera aí, galera, também não é assim. Tipo, calma lá, tipo, é óbvio que a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ter um limite, a gente precisa ter, embora até equilíbrio é uma palavra que eu nem gosto muito, porque eu acho que não existe equilíbrio na vida, eu já até fiz um post sobre isso lá no mod do TFCC, mas a realidade dos fatos é que
a gente não pode, a pretexto de tentar puxar essa mola pro meio, de, tipo, tentar fazer com que as pessoas entendam que é importante descansar, que é importante, tipo, ter uma calma. A gente não pode querer puxar a mola pro outro lado e tipo... como é que eu posso falar, meu Deus? E simplesmente relegar o esforço. Tipo, cara, não se engane, para passar em concurso, você vai ter que se esforçar muito. Você vai ter que se esforçar muito mais do que a média. E é importante dizer, é importante, assim, ter em mente que a nossa mente, ela desiste muito antes do nosso corpo. Muito antes do que o nosso corpo poderia ir. Então, a gente precisa ter muita noção de como é que a gente usa isso aí, de como é que a gente usa essa ideia de que simplesmente, vamos estudar com paz e amor, tá tudo bem se você não quiser, tá, hoje não, porque a gente não vai acordar todo dia do tipo, tudo bem, vamos lá, vamos estudar, tô super cheio de vontade de estudar hoje. Não vai acontecer isso. E a gente precisa entender que mesmo nesses dias que a gente não tá com vontade, a gente tem que encarar o nosso estudo como nosso trabalho. E simplesmente sentar. Você não fala do seu trabalho porque você não tá com vontade. Você não fala do seu trabalho porque, hoje não. Você vai com vontade, sem vontade, afim, sem estar afim, interessa, você tem que ir. E o seu estudo tem que ser encarado da mesma forma. É óbvio que existem situações excepcionais que naquele dia, não dá. Às vezes alguém me manda uma mensagem do tipo, cara, sei lá, acabei um relacionamento de 5 anos, agora como é que eu estudo? Não, calma lá, você primeiro vive o seu luto, vive a sua... e depois você volta. Mas não é simplesmente qualquer coisinha que acontece agora, não vou estudar. Existe uma ideia que eu vi uma vez do Arnold Schwarzenegger, aquele cara que treina e tudo mais, fortão, que treinava, né, na época e tudo mais, hoje virou até político, que ele falava que quando a mente dele desistia, quando ele estava puxando ferro lá na academia e tudo mais e tal, a verdade era que o corpo dele aguentava pelo menos mais uns 30% a 40% de fazer força naquele exercício. Ou seja, ele tinha noção de que quando a mente dele estava tentando levar ele para a zona de conforto, ele ainda ia aguentar muito. Então, assim, não adianta a gente achar que a todo dia, a todo momento, quando a gente sentir um desconforto, quando a gente não quer estudar, a gente tem que sucumbir a isso. Não é isso. Não foi a mensagem que eu quis deixar naquele texto e não é a mensagem que eu quero passar aqui. Não é. Do fundo do meu coração. Eu sinceramente acredito realmente que a distância entre aqueles que são aprovados, entre aqueles que logram êxito em algum concurso, entre aqueles que têm sucesso nessa vida de concurso e os que não têm, são milímetros. Às vezes 1, 2 questões separam, como me separaram de muita gente que ainda talvez foi chamado, tá para ser chamado no meu concurso, ou talvez nem vai ser chamada. A gente precisa ter muita noção e entender que a gente não sabe qual é o dia que a gente vai estar lendo um material e que vai ser a resposta da nossa prova. A gente não sabe qual é o dia que a gente está lendo um material e que vai ser aquela questão que vai fazer a gente estar dentro do nosso concurso. É por isso que a gente tem que falhar o mínimo possível todas as vezes que a gente... todos os dias, sei lá, enfim, eu não sei, mas nem se esse vídeo está fazendo sentido, mas o certo é que a mensagem final que eu quero deixar para vocês é: eu entendo, nós precisamos descansar, nós precisamos tentar chegar a um equilíbrio, nós precisamos entender que nós não somos máquinas, sim, nós precisamos, mas nós precisamos entender também que o nosso estudo é nosso trabalho, e além de tudo, e para além de qualquer coisa, a gente precisa entender que, independente de eu estou motivado, eu estou bem, hoje eu quero, a gente tem que sentar e cumprir com o nosso dever de estudar. Por quê? Porque a gente não falta o nosso trabalho porque quer, porque a gente não simplesmente levanta do nosso trabalho e diz assim: olha, chefe, valeu, falou, não estou mais a fim de estudar hoje, e vai embora. Não existe isso. E da mesma forma a gente deve encarar os nossos estudos se a gente quiser ter sucesso na nossa vida de concurseiro, beleza? É isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês tenham curtido. Enfim, é isso. Vai me seguir lá no Molde TFCC, é o primeiro link aqui da descrição. Tem vídeo novo todo dia por aqui. Se você voltar amanhã vai ter vídeo, se você voltar depois vai ter vídeo também. Curta esse vídeo se você gostou dessa mensagem, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até amanhã. Valeu, falou e tchau.